Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E esse é o evangelho de hoje. O evangelho que a igreja nos propõe nesse domingo de quaresma, nesse primeiro domingo da quaresma. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. É a tentação de Jesus no deserto. Aqui, nesse evangelho de hoje, a gente tem um protótipo de como que o demônio tenta levar o homem ao erro. Como que o demônio tenta levar o homem ao inferno. E nesse evangelho de hoje, Jesus já nos apresenta o antídoto para o veneno dessa serpente infernal. Vamos, então, parar de conversar e vamos logo meditar aquilo que Jesus nos propõe, as palavras de vida eterna. Como eu disse, o evangelho de hoje está em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Toma sua Bíblia comigo, ou se você não dispõe da Sagrada Escritura, está na descrição do vídeo, o texto do evangelho de hoje. Abra a descrição, acompanhe comigo, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele. Ele disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu ordem a seus anjos a teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares os teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo inteiro e toda a sua glória. E disse-lhe, eu te darei tudo isso, se prostrado diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus, para trás, Satanás. Pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, que linda essa liturgia de hoje, esse primeiro domingo da quaresma, onde nosso Senhor, por misericórdia, nos apresenta o veneno da serpente. E ao nos apresentar o veneno da serpente, ele também nos apresenta um antídoto. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós pecamos, ou em outras palavras, a serpente nos picou. A serpente inoculou o veneno dela em nós. A primeira leitura desse domingo é Gênesis. Apresenta Eva e Adão ainda em estado de imaculidade, ainda imaculados no paraíso, no Éden, no jardim das delícias do Senhor. Deus havia dito a Eva que ela poderia comer, a Eva e a Adão, aos dois, que eles poderiam comer qualquer fruto das árvores do jardim, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente se apresenta para Eva, é a primeira leitura de hoje, e diz a Eva, é verdade que Deus te proibiu de comer todas as frutas? A Eva falou, não é verdade. Deus só me proibiu de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a serpente diz a Eva, Deus o proibiu porque ele sabe que se você comer desse fruto,
te abrirá o conhecimento, você se tornará semelhante a Deus. E Eva, infelizmente, come do fruto proibido, e o oferece a Adão. Então eles conhecem o pecado. A serpente inoculou o seu veneno em Adão, a serpente inoculou o seu veneno em Eva. Adão, o primeiro homem, o primeiro filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, caiu. Eva, imaculada, sem pecado, criada à imagem e semelhança de Deus, desobedeceu o Senhor, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu a Adão, os dois pecaram. E o pecado entrou no mundo. E assim, a partir de Adão e Eva, o pecado hereditário foi passando de pai para filho. Estamos envenenados com o veneno da serpente desde o Éden. Aquele veneno que foi inoculado em Eva, aquele veneno que foi inoculado em Adão, atingiu-nos. Aquilo que a igreja chama de pecado original, que é perdoado pelo batismo, sim, mas permanece em nós a consequência, que é a concupiscência, que é a tendência para o mal. Estamos envenenados. Há algo de satânico em nós. Há algo de satânico em nós que se chama pecado. Isso é gravíssimo. As pessoas vivem como se não conhecessem essa realidade. E o pior, as pessoas de fato não conhecem essa realidade. Existe algo de satânico em nós. E isso é o pecado. O pecado é satânico, o pecado é criatura de Satanás, é obra de Satanás. Satanás é o autor e o inventor do pecado. E não existe nada tão satânico quanto o ato de pecar. Somos pecadores. Estamos envenenados. A serpente nos envenenou. Se o primeiro homem, Adão, pecou e o pecado de Adão fez com que todos os outros pecassem, toda a humanidade foi picada pela serpente por causa do pecado de Adão e Eva, vai dizer São Paulo na primeira leitura, na segunda leitura de hoje, São Paulo vai dizer que Jesus é o novo Adão. E a tradição da igreja diz que a Santíssima Virgem é a nova Eva. O nó que Eva deu com o seu pecado, a Santíssima Virgem fez esse nó. Por isso que a gente também venera Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Porque o nó que Eva deu com o seu pecado, a Santíssima Virgem desdeu com a sua santidade. O nó que Eva deu com a sua desobediência, a Santíssima Virgem desfez esse nó com a sua obediência, com a sua santidade. Por isso que o anjo saúda Nossa Senhora dizendo ave, cheia de graça. Ave significa Eva, ao contrário. Então, tudo que Eva fez, o nó que Eva fez, Nossa Senhora ao contrário desfez. E por meio da Imaculada, por meio da Santíssima Virgem veio Jesus ao mundo. Se Eva veio ao mundo por meio de Adão, da costela de Adão, agora é por meio da Santíssima Virgem que o novo Adão veio ao mundo, é o caminho contrário. E aqui, o novo Adão, Jesus, que reinaugura a criação de Deus, é como se fosse o 8º dia da criação, a tradição chama de 8º dia, porque Jesus reinaugura, começa tudo de novo a criação a partir da sua cruz, da sua ressurreição. Então o novo Adão aqui nos apresenta um antídoto para o veneno que o primeiro Adão permitiu que a serpente inoculasse em nós. Queridos, eu já disse para vocês que o pecado é o nosso veneno, que o pecado é algo próprio de Satanás. E a gente sabe que todos os pecados, todos os tipos de pecados que existem, eles se originam de 7 pecados capitais. Capitais, da palavra latina caput, cabeça. Capitais porque eles geram todos os outros pecados, que é a gula, a preguiça, a luxúria, a soberba, a ira, a inveja e a avareza. Esses são 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais se dividem em 3 grupos. Os grupos de pecados contra o corpo, pecados sensíveis do corpo, da nossa natureza humana. A luxúria, que é o pecado contra a castidade, a gula, que é o pecado de comer demais para satisfazer o prazer da comida e a gente come demais a gula, e a preguiça, que é o pecado de permitir que o seu corpo tenha sossego, quietude demais. Então esses 3 pecados capitais são pecados contra o corpo. Existem também os pecados capitais que são diretamente ligados à alma, que é a soberba e a ira. E esses pecados são ligados à alma de tal forma que você os vê até nos anjos, porque o Satanás e os demônios são anjos caídos.
Eles não têm corpo, mas eles pecam pela soberba e pela ira. A soberba é você se achar melhor do que o outro, você se achar mais do que realmente você é e agir dessa forma, querendo se colocar na mesma medida que Deus. Foi o que Satanás fez. E a ira é fruto da soberba. A ira, o ódio, a raiva, a agressividade, a brutalidade, o agredir os outros por palavras ou por gestos é fruto da soberba. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso porque é humilde, mas que é soberbo, é colérico, é irado, é irascível. E os outros pecados são os pecados da inveja e da avareza, que é uma falta de aceitação com a vontade de Deus. A pessoa não aceita aquilo que Deus lhe dá na sua misericórdia e ela quer aquilo que Deus dá para outra pessoa. É uma revolta contra Deus. A inveja e a avareza, que é o apegar-se, a avareza é apegar-se de forma demasiada às coisas materiais, e a inveja é se entristecer com a felicidade do outro. É um pecado contra a divina providência. Contra a divina providência. E são contra esses três grupos de pecado, que compõem os 7 pecados capitais, que Jesus hoje nos apresenta o seu antídoto. Mateus capítulo 4, versículo 3. Jesus jejuou 40 dias. Lembrando os 40 anos que o povo caminhou no deserto rumo à terra prometida. Os 40 dias também que Moisés jejuou. Jesus aqui inaugura a sua vida pública com 40 dias de um jejum, 40 dias e 40 noites de um jejum completo. E depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, é claro, Jesus era 100% Deus, mas se fez 100% homem, ele sentiu fome. Mateus capítulo 4, versículo 3. O tentador aproximou-se de Jesus e disse-lhe: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem em pães. A pedra se torna em pão, ou seja, satisfaça os apetites da sua carne. O primeiro veneno de Satanás. Satisfazer os apetites da carne. São os primeiros grupos de pecados capitais: gula, preguiça e a luxúria. A luxúria é o pecado contra a castidade. Muita gente pensa que luxúria é ter luxo, ter coisas luxuosas. Não, não. A luxúria é pecado contra a castidade. Preguiça, gula, luxúria, pecados da carne. Satisfazer os apetites da carne de maneira desenfreada. E Jesus nos apresenta o antídoto. O antídoto que eu digo todos os dias aqui no nosso canal, Mateus 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Para você vencer os apetites da carne, você precisa meditar e viver a palavra de Deus. É o primeiro antídoto. Lembra que eu te disse que pelo pecado nós estamos envenenados, fomos picados pela serpente? A meditação da palavra é poderosa. Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é mais poderosa que uma espada de 2 gumes e que ela atinge a divisão entre o corpo e a alma. Jesus diz que nenhuma palavra sai da sua boca sem que ela cause o resultado esperado. A palavra de Deus é poderosa porque a palavra de Deus é o próprio Jesus, ele é o verbo de Deus. A meditação frequente, diária da palavra, tem que te dar graças espirituais tremendas, capazes de te dar fortaleza, de gerar fortaleza e discernimento espiritual para você dominar a sua carne. Então, o primeiro antídoto, meditação diária, todo dia, na palavra de Deus. Isso você pode fazer aqui no nosso canal Subir na Montanha, porque todos os dias eu posto um vídeo meditando o evangelho do dia. Vai se lembrando, vai rememorando ao longo do dia o evangelho. Segundo antídoto, Mateus capítulo 4, versículo 6. Mateus 4, 6. Se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, disse Satanás. O que Satanás fez? Nessa tentação, Satanás toma Jesus, leva ele para o templo, no alto do templo. Olha o que vai dizer o versículo 5. O demônio transportou-o à cidade santa, Jerusalém. Colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu ordem a seus anjos a teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. O que o demônio está tentando Jesus aqui? Contra a soberba que gera a ira. O demônio chama Jesus a se jogar do alto do templo para que Jesus fosse aparado pelos anjos, todo mundo visse, todo mundo glorificasse, louvasse a Jesus, a vaidade. Soberba que gera a ira.
E Jesus apresenta o remédio. Ninguém como Deus. Lembra quando o demônio pecou e quis tomar o lugar de Deus? São Miguel Arcanjo disse: quem como Deus? Quis o Deus, ninguém como Deus. E precipitou o demônio do inferno. Olha que como Jesus vence essa tentação. Jesus diz: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. O que Jesus quer dizer com isso? Ninguém é como Deus. Se devemos adorar somente a Deus, e toda honra e toda glória deve ser dada somente a Deus. É claro que Jesus é Deus e toda honra e toda glória deve ser dada a Ele. Mas aqui Jesus apresenta um antídoto para nós: a humildade. O antídoto contra a soberba que gera ira é a humildade. Peça a Jesus a graça da humildade, busque a humildade, busque ser humilde, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primeiro antídoto, a leitura e meditação da palavra. Segundo antídoto, a humildade. E o terceiro antídoto, Mateus, capítulo 4, versículo 9. O demônio diz, a partir do versículo 8, o demônio transportou uma vez mais a um alto monte e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: eu te darei tudo isso se prostrares diante de mim e me adorares. Contra os dois últimos pecados capitais, a inveja e a avareza. Inveja, tudo que você vê nesse mundo, tudo que você vê nesse reino, eu te dou se você me adorar. A avareza, você vai ser o dono de tudo, você vai ser rico, você vai ser poderoso. Aqui está o pecado capital de querer acumular, ter e se entristecer quando você vê que alguém tem mais que você. É a inveja. A avareza é querer acumular. E a inveja é se entristecer quando você vê outra pessoa mais feliz, que tem mais que você, que tem algo que você não tem. O invejoso, ele pode ser uma pessoa milionária, rico, mas se ele vê um pobrezinho que tem alguma coisinha que ele não tem, ele fica triste. E aqui Jesus nos apresenta um antídoto para esse veneno de Satanás. Para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. O antídoto é a adoração. A adoração, que nos faz entender que tudo é do Pai, que nada é nosso. Se o veneno é inveja e avareza, querer ter tudo, a gente, adorando, reconhece que Ele é Deus, e que tudo é dele, e que nada é meu, e que se eu tiver Deus, eu tenho tudo. Como dizia São Francisco de Assis, que é o pobrezinho, São Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, o povorelo, o pobrezinho de Assis, que não tinha nada, que vivia numa pobreza absoluta. Como que ele venceu a avareza, ele que era um menino jovem, um jovem rico? Como que ele venceu a avareza? Pela pobreza. Como ele alcançou a pobreza? De fato, adorando a Deus. Ele se colocava na presença de Jesus e rezava durante a noite inteira, durante várias noites: meu Deus, meu tudo, meu Deus, meu tudo. A adoração faz com que você entenda que Deus é o teu tudo. E que tudo mais, todas as riquezas desse mundo são nada comparado com Deus. Esse é o terceiro antídoto. A adoração, sobretudo a adoração eucarística. Então, resumindo essa meditação de hoje, estamos envenenados porque pecamos. O pecado é o veneno da serpente maligna de Satanás. Mas Deus nos dá os antídotos. Leitura e meditação da palavra, a humildade vivida e praticada e rezada, e a adoração eucarística. Viva essa receita. Tá aí uma receita para você. Sabe quando você vai no médico, o médico passa a receita? Essa é a sua receita. Leitura da palavra, a humildade, peça a Deus a graça da humildade, reza pedindo a Deus a graça da humildade, busque ser humilde, e adoração eucarística. Adore Jesus na Eucaristia o máximo que você puder. E assim, você vai ser curado do mal, o pior de todos os males, o veneno da serpente, o pecado. Deus quer que você seja um grande santo. Deus tem um lugar para você lá no alto da montanha. Viva essa receita. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.